Caio, por que olhar com o Evangelho se torna olhar como um pagão para os que se dizem viver no Evangelho, porém vivem de religião, mesmo negando isso? Me olham, ele fez essa pergunta, tá? Sabe por quê? Me olham, A resposta é simples, é porque quem é que determina a oficialidade do que é Evangelho e não é Evangelho na Terra? É Constantino, na sua versão católica, na sua versão protestante, na sua versão pentecostal, na sua versão oficial. Todos os que dizem nós representamos Deus na Terra são filhos da igreja de Constantino. Tanto faz se são católicos ou não. O Papa Francisco é menos filho de Constantino, tentando boicotar Constantino dentro daquele covil histórico de salteadores que foi o Vaticano durante milênios, e ainda é por isso que ele está lá, é por causa do covil, e é contra o covil que ele está tentando lutar. Então tanto faz se o cara é do covil de lá ou se é do covil de um lugarzinho pequenininho, de uma covinha desse tamanho. Mas se o espírito é o mesmo, é a mesma massa, é o mesmo corpo. É o mesmo fermento. É o mesmo fermento e é o mesmo vínculo espiritual que eles têm. Como também é a mesma comunhão, mesmo os crentes zangados com os macumbeiros, umbandistas e tudo mais, quando o umbandista pratica aquela umbanda parecida com o neopentecostalismo evangélico, ou seja, aquela umbanda do mal, eles são iguais, eles têm a mesma comunhão, porque Satanás não se divide. Ele só adota nomenclaturas diferentes para disfarçar o mesmo espírito. E o povo não percebe essas sutilezas espirituais, jamais. Ou percebe, mas o resultado da grana justifica e satisfaz, né, Caio? Quando o diabo se convence de que antes importa, de fato, ter Satanás remando o barco na bonança do que ter Jesus dormindo no meu barco no meio da tempestade, que é o oposto daquele pôster que eu botei aí outro dia, aí danou, né? Porque aquele pôster diz, eu prefiro ter Jesus dormindo no meu barco no meio da tempestade do que ter um mar tranquilo e Satanás remando na minha proa, né? Mas a opção é. Mas a teologia da prosperidade inverteu isso. A teologia da prosperidade diz, eu prefiro o diabo remando na minha proa com tudo bem, grana à vontade, vento a favor, sem nenhum problema, assim seja a bênção do Senhor, do que essa presença de Jesus dormindo. Com o mar agitado, ele aparentemente dormindo no meu barco e anda entrando, não deu me livre, está amarrado. Se Jesus dá azar. Foi o que o Macedo começou a dizer no Brasil, que aquele Jesus que tinha sido pregado nos avivamentos e tudo mais, dava azar, era muito melancólico, com aquela mensagenzinha de arrependimento. E ele me disse isto pessoalmente. É muito melancólico, trabalha contra, não estimula a riqueza, a vitória. Foi ou não foi, Marcelo? E aí? Me olham como que teve tudo nas mãos para prosperar, segundo eles, mas virou as costas para Deus. Mas eu sei, Caio, que eu abri foi todo o meu ser para ele. Mas estes olhares, todo o ser para o Senhor. Para o Senhor. Apesar disso, os olhares da caverna, da religião, são esses olhares que tratam-no como se ele fosse uma abominação a Deus. Como se ele tivesse perdido alguma coisa por estar abrindo mão de tudo que teve. Da caverna, tudo que teve.